happy birthday to you. Hope you have a happy birthday. Em algumas religiões ele é conhecido como o Homem da Capa Preta ou Eixo, sendo que em alguns casos ele é o ser neutro entre o bem e o mal e é guardião de cemitérios e portas sagradas. Há relatos de pessoas que o viram em cemitérios durante enterros de parentes ou amigos, sendo que essa figura aparecia ao longe, dando quase a impressão de ser um desenho animado ou uma produção cinematográfica de tão surpreendente. O que seriam estes vultos, estes homens sombra? Vultos de um homem vestido de preto usando um chapéu, e que em algumas vezes também é visto com uma capa, parecendo ao longe até uma sombra. Faz parte de um fenômeno sobrenatural, já relatado por indivíduos ao redor do mundo. Quem o viu de perto, em inúmeros casos, o descreve com mais de 2 metros de altura e com um olhar mortal e sem expressão. A maioria destes relatos os descrevem também como silhuetas negras de seres humanoides, sendo que em alguns avistamentos estão sem rosto ou com uma face parecida com a de bonecos de cera, pálidos e sem expressão. Também existem comentários de que seus olhos, quando os possuem, são vermelhos cor de fogo ou amarelados. Em outras situações dizem que não possuem massa, variando sua forma entre o bidimensional a formas vaporosas e errantes. Seus movimentos são geralmente descritos como sendo muito ou extremamente rápidos e sem coordenação, ou mesmo do tipo gelatinoso, pois em alguns relatos constam que eles se movem lentamente como um tipo de geleia ou líquido viscoso e então rapidamente voam para outra parte do ambiente. Alguns relatos afirmam que estes vultos movem-se no que parece ser uma dança, que geralmente envolve ir de uma parede a outra em movimentos muito rápidos. Observadores destes supostos seres costumam relatar que eles são percebidos primeiro através da visão periférica e que quando percebem que o contato direto foi estabelecido rapidamente desintegram-se ou fogem do campo de foco do observador. Mesmo assim, uma grande parte dos relatos afirmam que estes seres aparecem no foco central da visão humana, aparecendo muito perto do observador e permanecendo por muitos segundos antes de desaparecerem. Alguns indivíduos já afirmaram terem sido ameaçados, perseguidos ou mesmo, muito raramente, terem sido vítimas de violência física e mesmo sexual, supostamente causadas por estas estranhas criaturas. Estes avistamentos vêm sendo relatados no mundo todo desde tempos muito antigos. São tópicos frequentes em programas de rádio, revistas e jornais com temática espiritualista, e durante os anos 90 o assunto recebeu uma grande atenção da mídia especializada. O termo Homem-Sombra foi cunhado, possivelmente, em 1953 no programa de rádio americano Salão do Fantástico. Ainda assim, relatos de séries que se encaixam na descrição de Homem-Sombra estão gravados na literatura já há alguns séculos. Os relatos mais consistentes descrevem um sentimento de pavor associado à presença do fenômeno e também que os animais reagem à aparição com medo e hostilidade. Seres das sombras são conhecidos por moverem-se com grande velocidade e por terem a capacidade de atravessar a matéria sólida.
Suas formas são descritas como não dotadas de traços humanos genéricos, mas apenas apresentando a silhueta de uma pessoa alta e magra. Estes seres também são conhecidos por aparecerem algumas vezes em reflexos no espelho, em quartos durante a noite, e em ruas escuras e desertas, geralmente em locais afastados. Mas de onde viria esse misterioso homem da capa preta? Qual seria sua missão em nosso mundo? Sua verdadeira essência é discutida de acordo com a crença de cada religião. Alguns dizem que ele é o próprio demônio que vem atormentar determinadas pessoas. Os espíritas dizem que ele é um espírito errante que está preso na Terra com o objetivo de cumprir uma missão específica e desconhecida por nós. E outros dizem que ele é de outra dimensão, paralela à nossa. Muitos relatos associam o avistamento do homem da capa preta após os surgimentos do ritual de macumba em determinados locais, sendo que sua presença seria devido ao cumprimento de tarefas solicitadas pelas pessoas que realizaram o ritual macumba. Outros dizem que após o avistamento sistemático do homem da capa preta, perturbações ambientais são percebidas, bem como a alteração do comportamento de pessoas, como excesso de brigas em família, aumento no consumo de bebidas alcoólicas e até o surgimento de supostas doenças sem explicação pela medicina convencional. Uma orientação que é dada para quem sofre com a presença do homem da capa preta é a procura por ajuda religiosa, dependendo de cada crença, como em igrejas evangélicas, igrejas católicas e até em centros espíritas de mesa branca, onde os líderes religiosos de cada credo poderão orientar e realizar orações.